Oi, gente, tudo bem? Esse é o meu primeiro vlog de leitura e eu preciso dizer pra vocês que eu estou extremamente ansiosa. Acho que eu já tava há um tempo querendo gravar um vlog de leitura. Eu achei nada, eu comecei esse livro, eu pensei, cara, não vai ter outra oportunidade que não lendo esse livro, porque ele simplesmente tá alugando um triplex na minha cabeça, assim como todo livro dessa altura. E eu vou contar pra vocês. Primeiro, nós temos um cachorro que é preguiçoso, né, meu bebê? Cadê meu direito de imagem, mamãe? E ele vai acompanhar a gente neste vlog especial pra mim. Vamos lá? Então, gente, o livro que eu tô lendo é esse aqui, é Um Noivado de Farsa para Sofia. Ele tá sendo um livro que tá me ajudando muito, porque ele tá me tirando da ressaca literária, né? É o livro da Helena, novo livro da Helena Nolasco, e eu preciso dizer pra vocês que ele tá simplesmente muito, muito bom. Eu já li todos os livros dela, acho que só um que não, que é Meia-Noite no Parque, que é um conto de terror, eu acho, de Halloween, não tenho certeza. Mas os outros dela eu li, que é Nas Entrelinhas e A Garota do Topo. E mais um, que eu esqueci o nome também, que é inspirado numa música da Taylor Swift. E ele é simplesmente muito bom. Todos os três são muito bons e eles conversaram comigo de formas muito distintas. E é muito engraçado que os livros da Helena, eles sempre vêm pra mim em momentos muito específicos e cirúrgicos da minha vida. Então, sempre que eu precisei muito, que eu tava numa ressaca, eu tava me sentindo agoniada com alguma questão da minha vida, da faculdade, eu comecei um livro dela e parece que acendeu uma luzinha na minha cabeça. E são sempre as mesmas situações que eu tô passando na minha vida, parece uma coisa meio mágica, mas é muito, muito real. Eu tenho 50% desse livro e cada passagem dele eu me divirto. E agora teve uma cena que eu li que eu simplesmente... parecia que a Helena leu os meus pensamentos e colocou no livro. Então, assim, é um livro... é uma escrita maravilhosa, né? Então, nesse livro primeiro, né, dela, é Um Noivado de Farsa para Sofia, vai ser provavelmente, eu acredito que vão ser 4 livros, porque são quatro irmãos, né? Então aqui, ó, Irmãos Camari, livro 1. Aí são 4 irmãos, tem a Sofia, tem a Thalíria, tem a Verônica e tem o Elliot. E é muito legal porque não traz famílias, como que eu posso dizer? Não são famílias funcionais, digamos assim. Traz famílias reais, assim, né? No sentido de que não é tudo perfeito. Mostra as dores, traumas de infância. E é inspirado no clássico, que aclamado por muitos, amado, Mamma Mia, versão sáfica. Então, gente, tem coisa melhor que isso. Olha este gap, então... tem grande diferença de idade pra quem gosta desse tipo de plot, assim, tem, né? Tem diferença de idade. Logo no início do livro já tem na sinopse, então não é spoiler. Vai ter plot de gravidez, vai ter... Ai, nossa, gente, assim, quando eu vi a proposta do livro, eu falei assim, eu preciso ler. Porque é basicamente... um romance que tem a Sunshine e a Grump, sabe? E assim, ele é simplesmente muito bom. Ele tá valendo a pena cada momento que eu paro pra ler. Eu sonhei com esse livro essa noite, de tão bom, gente. Então, eu vou contando pra vocês ao longo do vlog o que eu tô achando, contando um pouquinho mais do livro, trazendo alguns detalhes. É meu primeiro vlog de leitura, é meu primeiro vídeo pra cá. Então vai ser um pouco estranho pra mim falar sobre, mas vamos lá, espero que vocês gostem. Galera, estou em exatos 58% do livro. E esse tipo de frase já tá me deixando surtada. Gente, eu vou dizer, eu fiz tantas marcações já. Ai, minha bateria tá acabando, eu preciso urgentemente botar ela de carregar. Mas eu já fiz tantas marcações nesse livro que vocês não têm noção. E mal cheguei em 70% dele. E essa foi a cena que eu mais surtei. Olha que bonitinha, gente. Olha isso aqui. Ai, gente, viu? Bateria. Mas, ó. Gente, é muito vibes. A Sunshine e a Grump. Vocês não têm noção. Eu tô surtada. E se eu não terminar hoje, amanhã eu termino de tão viciante que tá a leitura. Muito viciante. Muito, muito viciante. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje já são 9 horas, eu estou começando oficialmente o dia com ele, o mais aclamado de todos. Eu não li mais muito ontem à noite, ainda estou em 60% do livro, mas quero tentar ler um pouquinho hoje antes de começar a fazer as coisas da faculdade e do trabalho.
Mas assim, tá muito bom. Eu parei na parte que elas ainda estão viajando, mas agora as coisas começaram a esquentar. Segundo a Helena, no começo do livro, ela falou que vai ser o primeiro livro mais adulto dela, né? Os outros eram um pouco mais jovens. Então, ela disse que a gente pode esperar cenas pimentinhas. E acho que agora tá começando uma cena pimentinha, eu tô meio surtada. Então, eu vim com atualizações pra vocês. E fiquem com o meu café da manhã bonitinho. Aqui a gente tem uva com aveia, pão integral com ovo e café preto, porque, pra quem não sabe, eu sou viciada em café. E é isso, gente. Vamos de atualizações. Sim, gente, estamos neste nível com a Helena Nolasco. Neste nível aqui. Este é o resultado. Eu não gosto muito que no computador, o aplicativo do Kindle, ele não aparece a porcentagem, nem tipo lido, não lido, né? Mas aqui, finalizei um noivado de farsa para a Sofia, do Kindle. E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre as minhas impressões. Esse livro, deixa eu até ver quantas páginas ele tem, só para vocês saberem. Mas ele tem, vamos ver aqui. Aqui, ó. Ele tem 428. E aí o final é sobre a autora. A diagramação desse livro, gente. E assim, eu achei muito fofinha. As aberturas, as encaradas, assim, eu achei tão fofinho, sério. Olha isso aqui. E aí tem duas alianças, assim. O nome do capítulo. Meu notebook tá um pouquinho sujo, gente, então não li. E aí eu achei tão bonitinho e vem também com uma playlist. Eu adoro os livros da Helena porque sempre vem com playlist. Então você sempre emerge na história de uma forma muito única. Até porque sempre os livros da Helena trazem um pouquinho de Taylor Swift, um pouquinho de Gilmore Girls. Então assim, é muito legal porque você se envolve de fato com as personagens, sabe? Sente que tem um pouco da autora nelas. E é muito bom, assim, porque você acaba se envolvendo mais com a história. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês do que eu achei da história. Oi, gente, tudo bem? É o seguinte, terminei um noivado de farsa para a Sofia, da Helena Nolasco. E demorei um pouco pra vir falar sobre o livro, porque eu parei pra pensar como que você fala sobre um livro no final de um vlog. Acho que por ser meu primeiro vídeo eu tô um pouco nervosa do que falar, das minhas impressões. Acho que quando a gente se expõe muito na internet, a gente sai um pouco do nosso mundo de ter as nossas percepções só na minha cabeça pra falar pra outras pessoas. Então assim, acho que foi um misto de sensações com esse livro. Primeiro, foi muito conforto. Foi uma leitura muito conforto, porque é bem na vibe de Mamma Mia. Quem já viu o musical ali, Mamma Mia, vai entender a sensação. Que é como se você estivesse num lugar cozy. Sabe cozy fantasy? É como se você quisesse morar ali, sabe? Viver ali de tão leve, de tão tranquilo que é estar ali, sabe? Então, se passa ali na Grécia a história, né? Então tem todo aquele ambiente meio com mar, com água, umas casas bem cor clarinha, assim, sabe? Bem tranquilo. Então, os próprios personagens e a história, ela é tranquila. Então a gente tem é o primeiro livro, né, de uma quadrilogia, né, dos irmãos Camari, irmãos Camari, ô palavra. Então, vai ser basicamente uma história de cada um, né? A gente começou ali com a história da Sofia, que o avô começa com a história já, assim, não, o avô desses 4 irmãos morre, e ele deixa uma herança pra cada um dos netos. Só que tem uma coisa específica na herança da Sofia, que ela descobre que ela precisa se casar em 300 e pouquinhos dias, eu acho, ou 100 e pouquinhos dias, pra poder dar ali a pousada da família. E então ela fica meio chocada com o avô, tipo, por quê? Você sabia que eu já tava apaixonada, você sabia que eu já tava com uma pessoa. Então, isso na cabeça dela, né? Não, pro avô dela, porque ele morreu. Mas então, aí acaba que ela tem outra condição na herança, que ela não pode demitir a gerente da pousada, que é a Helena, né? E é muito intrigante, porque a Helena é bem assim, brava, bem assim, como assim você não veio no enterro do seu avô? Você não merece cuidar da pousada, enfim. E ela não gosta da Sofia, pelo menos é o que parece de primeiro momento, né? Não vou dar spoiler. E a Sofia, ela gosta muito dela, elas têm um primeiro encontro meio
várias pimentinhas ali que você fica meio surtado. Já é uma coisa que te conecta muito com o livro, porque acontece assim no primeiro e segundo capítulo. Então, mas depois a Sofia começa a criar um pequeno ranço dela pela forma que ela trata ela. Então a gente acaba começando a ficar, tipo, aquelas trocas de farpas, aquele anime Show Lovers que é, tipo, muito instigante. E aí, um noivado de farsa já diz tudo, né? Elas vão ter que fazer um acordo pra ela não perder a pousada, porque se ela perder a pousada, vai pra mãe dela, que vai destruir a pousada, que tem um valor emocional muito grande pros irmãos, né? Então elas acabam fazendo o contrato, porque vai acontecer uma coisa com o ex dela que eu não vou contar, mas vocês vão descobrir lendo. Então, elas acabam tendo que fazer esse noivado de farsa. E, gente, vou ser bem sincera, eu nunca fui muito fã de livros com noivado de farsa. Eu geralmente fujo desse tipo de plot, mas eu leio tudo da Helena. Então eu falei assim, cara, eu vou ler pra ver como que é. Até que eu dou mais uma chance pra esse tipo de livro. E, gente, sério, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi dar uma chance pra esse livro. Porque ele foi 5 estrelas, assim, total, muito bom. Eu acho que o final foi ainda melhor. Desculpa o final ali, gente, porque talvez vocês escutem os barulhos de fundo do meu cachorro latindo, da minha mãe falando com o meu cachorro. Mas enfim, voltando. Eu indico muito um noivado de farsa para a Sofia. Principalmente pra quem gostou de Mamma Mia, principalmente gosta de um romance fofo, de um romance leve, found family, porque tem muita coisa incrível, assim, sobre famílias que não são o modelo que a gente espera de uma família, e elas se encontram, né? Encontram uma nova família nas pessoas mais improváveis, sabe? Encontram amor, encontram confiança, encontram um lugar em que elas podem ser vulneráveis. E eu senti muito isso na escrita da Helena. Geralmente eu encontro referências, assim, de protagonistas que fazem letras, que são escritoras, que não tiveram uma vida fácil, que tiveram que lutar por muita coisa, personagens LGBTs, né? Então a gente tem muita identificação, principalmente pra quem às vezes não se sente parte desse mundo, se sente um triângulo em um mundo de círculos. Então eu indico muito esse livro, principalmente pra quem gosta de cozy fantasy, esses plots de found family, coisas mais calmas, leves e de identificação. Trata também de uma questão muito importante que eu esqueci de comentar, que são sobre transtornos alimentares. Eu não esperava ter esse tipo de assunto no livro, e a Helena trouxe de uma forma tão cuidadosa, tão empática, tão bonita, assim, que me pegou muito, assim. Acho que por ser uma pessoa que sofre, né, de transtorno alimentar, ler sobre isso de uma forma tão leve, tão pura, assim, me fez admirar ainda mais a Helena como escritora, porque realmente é um assunto que é muito delicado, e ela conseguiu trazer com ao mesmo tempo, uma seriedade, uma leveza, uma simpatia tão grande que, nossa, só me fez gostar ainda mais dessa história, só me fez ainda gostar mais da escrita da Helena. Então eu indico muito pra quem gosta de um romance leve, com pimentinhas, porque é o primeiro livro da Helena com hots, então é muito bom pra quem gosta, né? Mas mesmo pra quem não gosta, eu acho que vale muito a pena a leitura, porque não é só sobre isso o livro, na verdade ele é muito mais, ele tem muito mais camadas. Então leiam, eu indico, espero que vocês gostem. E eu também espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro vlog. Eu não sei, eu pretendo trazer aqui no canal vários vídeos, assim, de romances nacionais, sáficos, LGBT, que ia mais no geral. Então eu espero muito que vocês gostem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!